Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa Conectados. Hoje estou sozinho aqui desse lado. Laino foi viajar, é aniversário dele, então um abraço, meu amigo Laino. Aproveite aí sua viagem, aproveite seu aniversário. Pessoal, hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto de extrema importância para todo o povo brasileiro, né? Que é um assunto assim que a gente deveria, agora está começando, né? O pessoal aprendendo nas escolas e tudo mais, mas é um assunto muito importante que é como trabalhar com o seu dinheiro, né? O que fazer com o seu dinheiro, como cuidar do seu dinheiro, né? Como fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E todo esse assunto, né, relacionado a essa área que é muito importante e as pessoas precisam aprender. Hoje está muito mais difundido, mas vamos falar mais sobre isso. Então, se você se interessa por esse assunto, fica aqui com a gente que hoje vai ser um programa sensacional. E para falar sobre isso, hoje eu estou aqui com meu grande amigo Leandro, mais uma vez recebendo você aqui, né, Leandro, que já veio no outro programa, no nosso Fora do Ar. Está aqui mais uma vez para dar mais uma aula para a gente. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui com você, né, com vocês todos. E ainda mais para falar de um assunto que eu gosto bastante, que é investimentos, mercado financeiro. Então, é muito bom estar aqui novamente. Pessoal, o Leandro, antes aqui do programa, ele separou algumas perguntas aqui para a gente fazer durante o programa, que são assim, como ele entende muito do assunto, ele sabe, né, o que é a demanda do pessoal, é a maior demanda do pessoal. Só antes da gente entrar aqui, de fato, no assunto do programa, eu queria mandar um grande abraço para a dona Regina e para o senhor Amadeu, lá do Jardim Galeto, que acompanha a gente aqui, acompanha a programação da ITV. Um abração para vocês e muito obrigado por estar sempre com a gente aqui. E lembrando, se você estiver assistindo a gente pela ITV, a gente também está ao vivo agora no YouTube. Então, entra lá no canal do YouTube do Conectados para mandar aí a sua pergunta para o nosso querido Leandro. Certo, Leandro? Então, vamos começar o nosso papo? Fique à vontade. Então, vamos lá. Primeiro, antes da gente entrar no assunto de fato, assim, do que as pessoas fazerem, eu queria saber um pouquinho mais sobre você, né? Como que você começou nessa carreira de assessor de investimentos, todos os seus certificados, né? Que eu sei que são vários. Então, dá uma palhinha aí pro pessoal. Eu comecei no mercado financeiro com 15 anos de idade. Então, assim, foi eu com 13 anos, mais ou menos, eu ia pagar conta no banco. Naquela época, a gente ia pagar conta Sim. no banco, né? Ia no caixa. Então, quando eu chegava no caixa, aí eu olhava a agência, né? E aí falava, nossa, eu quero trabalhar em banco. E isso aconteceu aos 15 anos. Nossa. Então, desde os 15 anos, ininterruptamente, foi no mercado financeiro. Então, vários cargos dentro da agência bancária. E aí, trabalhei também com auditoria, inspetoria, depois gerência da agência. Trabalhei em regional muitos anos, regional de banco. E aí depois me tornei assessor de investimentos. Isso aí já vai fazer 8 anos. 8 anos já? 8 anos. E para você chegar a essa posição de assessor de investimentos, você precisa de algumas certificações. Sim. Precisa certificação da Ancor, tá? Ela que regula a nossa atividade. Então, precisa da Ancor. As demais, né, certificações é para o aprendizado. Então, para você se capacitar, prestar um melhor atendimento ao cliente. Então, a gente procura se capacitar cada vez mais. E aí vai tirando as outras certificações, desde as iniciais, né, até as mais avançadas. Mas a certificação básica para você exercer a atividade é a Ancor. E o que exatamente faz um assessor de investimentos? Você se certificou lá, você precisa ter um escritório seu, você pode trabalhar por conta, como que funciona? A maioria, quando os assessores entram, eles entram plugados a um escritório já existente. Certo. Aí, alguns casos específicos, né, e aí dependendo de contrato com a corretora, é feito o contrato e aí que monta o escritório. Mas essa fase, para você montar um escritório, precisa fazer um contrato com a corretora. Foi o que eu fiz lá em 2016. Certo. Então, aí fiz o contrato, tudo. E aí iniciou, né, no caso, aí o escritório, que é a Gênova, iniciou esse contrato. Então, mas o assessor, se ele quiser exercer a atividade, ele faz Ancor e se filia a um escritório, se credencia a um escritório, que já é credenciado à corretora. Certo. E aí a pessoa chegou lá no seu escritório, o que você
tem para oferecer para ela ali? Que às vezes a pessoa chega ali, eu tenho um dinheiro, não sei o que fazer com ele. Como que você ajuda essa pessoa? Isso no caso de cliente, né? Cliente falando. Então, a atividade principal do assessor é ajudar o cliente a investir. Então, da melhor forma possível, de acordo primeiro com o seu perfil, com o seu objetivo e ajudar ali os clientes, né? A pessoa, às vezes, ter um investimento um pouco melhor, de acordo com o seu objetivo mesmo. Então, o assessor está ali para isso, para ajudar os clientes a investir. Esse é o ponto principal. E você atende, assim, tanto pessoas que já conhecem, já investem, quanto quem nunca investiu na vida? Sim. São todos os clientes que queiram fazer o investimento. É lógico que quem está iniciando nesse processo, ele não precisa muito de assessoria, porque ele vai fazer um investimento, ele começa com uma reserva de emergência e faz aquele investimento mais básico. Sim. Quem nos procura, a maioria, são os clientes que querem diversificar mais a carteira, procurar investimentos já para você investir em algumas outras opções. Então, esse é o mais quem nos procura mais. Sim, entendi. Leandro, você falou aí da reserva de emergência, né? Assim, é uma denominação que ficou muito falada, né, nos últimos tempos aí, né, nos canais de YouTube e tudo mais, todo mundo falando reserva de emergência. E às vezes alguém que está assistindo aqui a gente agora ou viu em algum outro lugar, mas o que é reserva de emergência? Como que eu faço isso? Para que serve isso? Esse é o primeiro investimento. Então, assim, a pessoa nunca investiu. E eu falo que, primeiro, antes de fazer a reserva de emergência, tem um passo antes, né? O que é, antes de fazer o planejamento financeiro, né? É o planejamento de vida. Sim. O que é o planejamento de vida? O que eu quero fazer com o investimento? Por que eu quero investir? Né? Eu quero mesmo fazer esse investimento porque é um propósito, né? Primeiro você tem que estar alinhado com o seu propósito. E aí você fazer, poxa, eu vou começar, eu vou guardar algum dinheiro, né? Então, aí para eu guardar o dinheiro, eu preciso controlar as minhas contas, então vou tentar sobrar, né, algum valor para depois aí eu fazer o investimento. E esse primeiro investimento, que é denominado no mercado, né, a reserva de emergência, é um investimento que ele é de curto prazo, para que se você ainda está se acostumando a fazer um investimento, então você pode precisar a qualquer momento, né? Sim. Então é aquele que você tem que estar ali na sua mão. Precisou, você volta e aí você pode utilizar, né? Então, é recomendado ter o primeiro investimento de 3 a 6 vezes a sua reserva, a sua despesa mensal, né? Então, é um investimento ali que tem que tá ali de uma liquidez mais imediata e que seja bem seguro e que esteja à mão do investidor, né? Do cliente. Então, a pessoa, ela consertou toda a vida financeira dela ali, pagou as dívidas que ela tinha e tudo mais, falou, quero começar a investir. Aí ela monta essa reserva de emergência, né, de 3 a 6 meses aí da despesa mensal dela, mas como que ela faz? Onde que ela coloca esse dinheiro? Como que é feita essa reserva? Isso, existem algumas opções para você fazer isso. Você pode colocar, geralmente coloque em renda fixa, geralmente não, é recomendado em renda fixa, tá? Então, CDB com liquidez diária, pode ser. Tesouro Selic é uma ótima reserva de emergência. Você pode colocar em fundo DI com a Selic alta, com uma taxa de administração bem baixa, pode colocar num fundo DI. Tem um operacional muito fácil para você aportar e resgatar. Um fundo DI também é recomendado. Então, são esses investimentos aqui os mais comuns aí para fazer, para utilizar essa reserva de emergência. E você falou de passar do devedor para o investidor, né? É o que eu sempre comento quando eu vou falar de planejamento financeiro. Se você fizer, para quem não tem investimento nenhum, se você abrir uma conta de investimento, se você fizer o primeiro investimento, dificilmente você vai se tornar devedor. Porque você já vai querer, em vez de gastar, você vai querer investir. Sim. E aí fala assim, quem não tem nada, começa a investir para alcançar um valor mínimo, né? Um valor qualquer mínimo, e aí começa a investir. Mas a partir do momento que você se torna um investidor, seja ele mínimo possível, você dificilmente vai ser um devedor. Você vai mudando a sua mentalidade, né? Exatamente. E
assim, a pessoa precisa abrir uma conta numa corretora para fazer essa reserva de emergência ou ela pode fazer no banco dela mesmo, banco digital, às vezes, né, que tem, tá bem comum hoje em dia? Pode fazer no banco digital, pode fazer num banco mais convencional. A diferença da corretora é que a corretora ela funciona como um shopping de investimentos, né? Ela tem muito mais produtos, muito mais acessíveis aos clientes, que muitas vezes eles conseguiriam só em plataformas, né? Como Prime, Personalité, Select, ou até no próprio Private, que é uma plataforma acima ainda, Sim. ele tem acesso ali no varejo, tá? Ele tem acesso com investimentos com menor aporte, ele tem disponível para ele. Então, essa é a vantagem da corretora. E uma quantidade de produtos muito maiores. Por exemplo, um banco mais convencional, ele tem um CDB, por exemplo, só do próprio emissor, né? Agora que os bancos estão abrindo também, mas via de regra tem do próprio banco. Numa plataforma da corretora, ela tem 40 emissores de CDB. Nossa. Então, é bem diferente. Fundo, por exemplo, tem lá disponível para os clientes 200, 300 fundos. Então, é bem diferenciado, né? Tem uma plataforma bastante ampla para se investir. Legal. Então, assim, a reserva de emergência é, de fato, uma reserva que você pode precisar usar a qualquer momento. Então, é importante ter essa liquidez diária, né? Que você falou que é você poder resgatar a qualquer momento. Isso. Né? E de 3 a 6 vezes a sua despesa mensal. É isso. A pessoa atingiu esse objetivo, conseguiu chegar lá, qual que é o próximo passo? Montou ali a reserva de emergência dela, qual que é o próximo passo? Aí é diversificar a carteira. Esse aí que aí começa a fazer a diversificação, aí começa a ficar legal. Porque você começa a investir em outras coisas. Porque a renda fixa, quando você vai falar a pessoa mais jovem, vou investir somente na renda fixa, né? Sim. E aí ele já quer numa renda variável, tudo mais. Ele começa, então, a diversificar. E aí, de acordo com o perfil e com o objetivo. Principalmente, tem que respeitar o perfil, né? O objetivo da pessoa, o prazo de investimento também. Isso é importante, você ter essas informações. E aí, o que nós fazemos? Sugerimos alguns produtos para os clientes de acordo com o perfil. Então, é bem individual, é bem personalizado. Tá? E aí, ele faz uma carteira, e aí é a hora de fazer a carteira, de acordo com isso. Por exemplo, tem pessoas que têm um perfil mais conservador. Um perfil mais conservador de cliente, ele não admite muita volatilidade na carteira. O que é a volatilidade? Um mês dá mais, outro mês dá menos. Então, a carteira ela fica com a rentabilidade, né, oscilando. Sim. Essa oscilação, e aí o investidor mais conservador, ele já não admite muito. Então, o que nós fazemos ali, sugerimos? Perguntamos, né? Quanto que você admite de volatilidade, por exemplo, na sua carteira? 10%, 20% ou 0%, né? Aí a gente faz a carteira de acordo com o perfil. Eu quero 20% com mais volatilidade e 80% mais protegido. Ou 30%, 40% com mais volatilidade e 70%. Então, é dessa forma que a gente começa a construir uma carteira, que a gente chama primeiro de fazer a macroalocação. Isso que é a macroalocação. E aí, respeitando novamente o perfil do cliente. Isso aí é fundamental. Porque, como você falou, tem gente ali que às vezes é muito conservadora, mas por não ter talvez essa análise, acaba entrando numa renda variável, aí quando entra lá e vai ver que, né, teve essa volatilidade, a pessoa fica doida, né? Já quer tirar o investimento, fala que não funciona. Exato. É o que a gente chama acompanhar a manada, né? Sim. Porque, assim, ver todo mundo indo, todo mundo fazendo aquele investimento, e aí a pessoa, sem saber, né, vai atrás e faz, né, e aí o que acontece bastante, por exemplo, e aí pegando um gancho seu, fundo imobiliário. Sim. As pessoas pensam que não, vou colocar em fundo imobiliário e é um ótimo investimento, mas a pessoa precisa saber o que está investindo, né? Sim. Pensa que é uma renda fixa e que vai ter aquele rendimento mensal todo mês e que seu ativo vai valorizar todo mês também. E não é dessa forma. Fundo imobiliário é uma renda variável, ela varia, né? Sim, sim. Mas, então, vamos entrar nesse assunto dos tipos de investimento, né? Eu só queria antes fazer uma pergunta que renda fixa,
é o mais recomendável para quem é mais conservador, né? Para quem não aceita tanto essa volatilidade, mas tem como a pessoa ter um bom rendimento na renda fixa, ter uma boa valorização, um bom... Porque assim, é diferente, né, de ações, de fundos imobiliários e tudo mais, mas tem como ter ali uma carteira legal só de renda fixa? Tenho. O que nós sugerimos para o investidor mais conservador, né? Dentro da própria renda fixa, você pode diversificar, ou para ter uma melhor rentabilidade, né? Porque se você for pegar uma liquidez diária dentro da renda fixa, você vai ficar ali investindo bem de acordo ali com a taxa de juros, que é o CDI, Selic, CDI, você vai investir ali em 100% CDI. Isso aí investindo no mais conservador, com a liquidez diária. Agora, se você quiser alcançar uma rentabilidade melhor e continuar na renda fixa, aí você vai ter que diversificar em prazos, ou seja, um ativo com vencimento em 6 meses, em 1 ano, ele vai render mais, vai te pagar, né, vai ter um retorno maior do que, isso via de regra, né, vai ter um retorno maior do que o investimento que vai ter uma liquidez diária. Então, se você diversificar em prazos, você consegue ter uma melhor rentabilidade. E a renda fixa, ela tem 3 caminhos para você investir na renda fixa. Esse aí é um pouco mais técnico, mas eu vou te passar aqui mais resumido, certo. Que é 3 caminhos, que é o pré-fixado, quando você investe uma taxa de juros, por exemplo, eu vou te pagar 12% ao ano, isso é o pré-fixado. O pós-fixado, quando é um percentual do CDI, por exemplo, eu vou te pagar o banco vai te pagar 100% do CDI, e aí é um pós-fixado. E o IPCA+. Então, só existem essas 3 estratégias dentro da renda fixa. Então, você escolheu o prazo e essas 3 estratégias. E a renda fixa também, ela tem 3 formas de você investir. Ou você compra de banco, que são os investimentos, você empresta para o banco, que são investimentos mais tradicionais que todo mundo já conhece, que é o CDB, LCI, LCA, aquela sopinha de letrinhas, né? Ou você, para empresas privadas, que é o CRA, é o CRI, né, o debentures, são empresas privadas, ou você empresta para o governo, que é o Tesouro Selic, é o Tesouro, né, que aí tem o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, que é o Tesouro Direto. Né? De certa forma, você investir no Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo, é a forma mais segura de investimento? É o investimento mais seguro que tem, é mais seguro até do que a poupança, porque a garantia da poupança é o banco, é o mesmo, né? O FGC é o banco. E a garantia do Tesouro Direto é o Tesouro Nacional, é o governo. Né? Então, a partir do momento que, por exemplo, se quebrar o governo, significa que as instituições financeiras, a maioria já quebrou. É verdade. Então, é muito mais seguro investir no Tesouro Direto, sim. Certo. O investimento hoje é mais seguro que tem no mercado. Certo. E para quem às vezes está acompanhando a gente aí, está vendo, investimento, não sei o quê, mas eu não tenho tanto dinheiro assim para investir. Isso ainda é uma coisa assim que as pessoas têm, né, essa visão de preciso ser rico para investir. E não, né, dá para as pessoas começarem a investir com pouco dinheiro. Sim, olha, para você abrir uma conta, por exemplo, numa corretora, você não precisa nenhum valor para você começar. Você pode abrir. E aí conhecer a plataforma, conhecer os investimentos, você vai lá, abre online e consegue abrir. Para você fazer um investimento, por exemplo, no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, você investe com percentual, você não precisa comprar um título cheio, que é 11 mil a PU mínima, né? Você compra com fração de 0,10, que aí ele dá R$150, 0,1, a partir de R$150 você consegue já fazer o investimento. Sim. E aí você vai poupando, né, vai colocando, mais fazendo os aportes, e você consegue investir, se tornar um investidor. Sim, sim. E na fundo imobiliário, até mesmo ações, tem um valor ainda menor, né, que dá para investir, né? Uma cota mínima, que a gente chama, chamado mercado de fração, né? A fração da cota. Então, você pode comprar ali fundo imobiliário também, uma cota, tudo. Então, não é uma desculpa de você não é rico, não tem como investir. Não. Hoje, ainda mais online, o acesso online, o acesso a todos. Você não precisa ir num local, ir num banco para fazer, você não precisa
você vai lá online dentro da sua casa, você faz o investimento. Certo. E, Leandro, para quem às vezes está acompanhando o papo aqui, está gostando e tal, nossa, achei muito legal isso daí, quero trabalhar com isso. Qual que é o primeiro passo assim, que a pessoa precisa dar? Quero trabalhar no mercado financeiro ou com assessoria de investimento? Com assessoria. Vamos focar em assessoria. Eu comecei, assim, como eu comecei lá atrás, eu não hoje em dia já mudou bastante, porque eu comecei fazendo o degrau, a escadinha no mercado financeiro, né? Mas hoje para sugerir, para recomendar alguém, né, dar uma dica, primeiro assim, ele tem que fazer, eu recomendo fazer certificação. Você tem que estudar, não tem jeito. É igual às vezes a gente conversa com algumas pessoas e fala, mas nossa, eu tenho que ter a certificação. Não, eu tenho. Então, assim, tem que estudar, não tem jeito. Entra no site da Anbima e aí vê ali, começar pela Anbima, as certificações da Anbima. E aí tem CPA 10, CPA 20. Então, começa por essas. Começa fazendo essas certificações. Depois, o mercado financeiro, ele tem várias vertentes, né? Então, assim, qual a melhor que você se adapte? Você quer o quê? Seguir no mercado financeiro para investimentos, que é comercial, ou você quer uma análise de ação, né? Porque aí tem certificação de analistas de ação, tem certificação comercial, por exemplo, para assessor tem Ancor, para gestor de fundos tem o CGA. Então, ela precisa querer, assim, planejar o que ela vai querer atuar no mercado financeiro, né? Então, eu quero trabalhar com investimentos, eu quero ser gestor de fundos. Faz as certificações, começa do básico lá, que é CPA 10, CPA 20, aí depois tem a CFG, para depois você fazer o CGA. Mas antes de fazer, você não pode começar, você já tem que, com CPA 10 e CPA 20, aí você já tem que entrar, por exemplo, no escritório de investimentos, você tem que entrar numa gestora, né, e já trabalhar ali do básico, para você ir se habituando e conhecendo, né, aliando o conhecimento teórico com a experiência prática, né? Certo. Mas, paralelamente, você tem que estudar e ir tirando as certificações. Certo. Um outro ponto, assim, que acho que até que polêmico, né, aqui no Brasil, quando a gente fala de poupança. Porque a gente fala, né, poupança é investimento, não é investimento, é seguro, não é seguro, porque acredito que até que as pessoas um pouco mais velhas, né, têm ainda essa coisa da poupança e tudo mais. É válido poupança? Vale a pena você deixar o seu dinheiro lá ou vale a pena você colocar em outro aporte? Eu vou responder essa pergunta com um exemplo mais prático até, né? Eu acho que ainda tem bastante investimento por causa da comodidade. Assim, primeiro porque é fácil você investir em poupança, Sim. é simples, né? Você vai abrir uma conta e ele fica ali atrelado à sua conta corrente. Mas vale a pena? Aí que não. Hoje em dia, não, porque hoje tem investimentos até mais conservadores, que é o próprio Tesouro, que tem uma rentabilidade maior do que a poupança. Pegar, por exemplo, o Tesouro Selic, né? Falo Tesouro Selic porque ele rende a Selic mesmo. E Selic é igual ao CDI. É a taxa de juros. Quando a gente está falando de Selic, CDI, estamos falando da taxa de juros no Brasil. Tá? Então, o CDI, ele foi, em 2023, só para ter uma ideia, ele rendeu, acumulado em 2023, 13% no ano. A poupança, ela rendeu 8%, 8 ponto alguma coisinha, né? 8%. Então, só no ano de 2023. Aí você fala assim, mas a poupança ela não tem imposto de renda. E os investimentos que estão a 100% do CDI, a maioria tem, né? Que paga 100% do CDI. Mas mesmo você pegando 13%, tirando 20% de IR, período de um ano, 20%, dá 10,4%. 10,4% já é maior do que 8%. Sim. Então, assim, você equipara os dois 100%, né? E mesmo tirando o IR, você tem uma rentabilidade maior. E a poupança, fala assim, mas a poupança é para pode ser feito para reserva de emergência?
A poupança, se você tirar antes da data do aniversário, você não ganha o rendimento do mês também. Nossa, tem essa Então, também. nem para reserva de emergência ela é recomendada. Certo. E ela rende menos, sim. E aí você pensa, pô, mas só 2,5%, né? Isso em um ano. Quando você investe em um ano, você pode até achar que 2,5% não é pouco, né? Mas quando você coloca isso em juros compostos em vários Sim. anos, aí que você vai fazer a diferença. Aí que você vai ver a diferença do seu capital. Porque você falou de juros compostos, trabalhar com investimento não é uma conta exata demais, né? Os juros compostos é uma linha que vai subindo, né, exponencialmente. E subindo bem, e faz Subindo muita bem. diferença. Tem até o efeito bola de neve, né? Que as pessoas falam que quanto mais você tem investido, mais vai gerar e os juros compostos vão gerando mais dinheiro e vira uma bola de neve ali que vai aumentando cada vez mais, né? Que ele rende os juros sobre os juros. Esse é o juros compostos. É juros sobre juros. Sim. Então, isso aí, ao longo do tempo, faz uma grande diferença. E você falou anteriormente também sobre, depois que a pessoa formou ali a reserva de emergência dela, ela começar a diversificar. Isso. Né? O porquê que é tão importante ter essa diversificação? Porque às vezes a pessoa vê um ativo ali, nossa, isso aqui é muito bom, vou botar todo o meu dinheiro aqui. Por que isso é perigoso e por que é importante ela diversificar? Olha, eu vou traduzir isso aqui um pouquinho na prática mesmo. Por que é importante diversificar? Vamos falar só da renda fixa. Certo. Tá? Por que é importante diversificar? No momento que a gente está passando agora, nesse dia que a gente está gravando, no momento, alta de taxa de juros, né? Então, os juros futuro já estão precificando uma taxa mais alta. Por exemplo, os juros daqui a 3, 4, pegam juros daqui a 5 anos, né? Ele já está precificando mais alto. Certo. Então, o que isso, para quem faz o investimento e acompanhado no caso, né, ou quem já faz uma pesquisa, conhece mais, ele vai saber que, bom, se está aumentando os juros, o que eu posso aproveitar para ter uma melhor rentabilidade, né? Então, ele pode, aí entra aquele de diversificar nos 3 caminhos. Bom, é mais vantagem eu pegar o pré-fixado. Bom, mas se a taxa de juros vai subir, se eu for pegar o pré-fixado, pode não ser uma boa opção. Sim, sim. Né? Mas se eu pegar o IPCA+, bom, aconteceu lá a guerra, né, do Irã, né, e agora, né, e com Israel. Né? E aí vai afetar o petróleo. Afetando o petróleo, sobe o combustível. Subindo o combustível, sobe o diesel, sobe, né? Aí começa a inflação pode ter um aumento de inflação, né? Então, o que acontece? Quem está investido no IPCA mais um juros real, que bateu esses dias aí 6% maior, juros real que o Tesouro já pagou, um dos maiores, né? A gente vê isso assim poucas vezes, né? Esse 6% de juros real num Tesouro Selic, num tesouro direto, é difícil acontecer. E nós estamos com essa taxa lá. Então, assim, quando você diversifica, você aproveita essas oportunidades, mesmo dentro da renda fixa, para você ter um melhor retorno, né? E não só seguir o CDI. Porque seguir o CDI, você só vai ficar acompanhando a taxa de juros. Quando a taxa de juros está lá em cima, beleza, você acompanha. Já teve lá quase 14%, né? 3,75%, mas também já teve 2%. Então, você acompanha a taxa de juros, 2%. Você acompanha na subida e na descida. Então, somente o CDI você vai ficar acompanhando. Agora, quando você investe com estratégia, então você diversifica, aí você coloca numa oportunidade certa, num pré-fixado, uma oportunidade certa no IPCA+, entendeu? Certo. E a gente falou bastante aqui de renda fixa. Eu queria falar um pouquinho de cada tipo de investimento. Eu queria, se você me permitir agora, falar de um que eu gosto muito, que é fundo imobiliário, né? Que a gente comentou um pouquinho agora há pouco. Mas, assim, é um tipo de investimento que eu particularmente gosto bastante. E é renda variável, como você falou, né? Mas, ainda assim, ele é mais recomendável para quem é conservador do que as ações, por exemplo? Sim, ele é assim, é uma renda variável com baixa volatilidade, dependendo do ativo. Ele tem baixa
fundo imobiliário, fundo multimercado, ele tem menos volatilidade do que ações. Então, fundo imobiliário específico. Mas ele pode ter volatilidade? Pode. Vai depender da sua estratégia de investimento. Se a sua estratégia for, por exemplo, receber ali como dividendos, né, que não é dividendos, mas como se fosse um dividendos ali mensal, tudo bem, aí você vai investir em fundo imobiliário, um determinado segmento específico, tijolo, shopping, ou galpão, e aí você vai escolher, vai montar a tua carteira, né, e vai seguir aquele fundo de acordo com o teu objetivo, com a tua estratégia. Mas que ele pode variar no crescimento, se você quiser, olha, eu quero montar uma carteira para crescimento, não dividendos. Aí o fundo imobiliário não é muito indicado. Certo. Né? Não é indicado para isso. Então, ele tem que seguir a tua estratégia de investimento. Eu falo assim porque acho que muitos brasileiros, né, têm ainda aquela mentalidade de, não, eu vou ganhar um dinheiro, aí vou construir uma casa para ter ali o aluguel mensal, bonitinho. Mas talvez o fundo imobiliário seja mais seguro por ser uma diversificação, né? Você compra um pedacinho de cada imóvel. É mais ou menos isso, o fundo imobiliário? O que eu falo é o seguinte, o primeiro imóvel, ele não tem comparação financeira. Isso que eu sempre falo, eu respondo dessa forma porque eu acho assim, o primeiro, ele não tem comparação financeira. Ele é uma vontade, é um desejo, é um sonho de uma pessoa em conquistar o seu primeiro imóvel. Então, você não tem como comparar isso financeiramente. Né? Agora, o segundo imóvel, o terceiro, para investimento, aí sim, aí você começa a comparar financeiramente. Então, você tem que colocar no papel o que é mais vantagem. Por exemplo, no imóvel físico, você tem o aluguel, legal, você tem aluguel. E a vacância, quando ele está no período que ele está desocupado. E a manutenção, né? E a liquidez, ou seja, você não tem como vender o imóvel a qualquer momento, quando você precisa de um dinheiro, precisa de uma parte. Então, a partir do segundo imóvel, você tem que fazer essas contas. Certo. E não só as contas, para ver o que é mais, se encaixa melhor no teu objetivo de investimento, né? Eu falo assim, para mim, pelo menos aí, falando uma coisa muito pessoal. Se eu tenho ali, vou pôr aí, sei lá, 250 mil reais, ou para comprar uma casa para alugar, ou para colocar isso em fundo imobiliário. Como você falou, mais uma vez, na minha opinião, você comprar uma casa para alugar tem todas essas questões, porque se você não conseguir alguém para alugar aquela casa, você não vai ter renda nenhuma, né? Fora, você vai ter, na verdade, você vai ter despesas, né? Como você falou, da manutenção e tudo mais. Fundo imobiliário é meio difícil disso acontecer, né? Porque justamente por causa dessa diversificação. Isso. Então, assim, de certa forma, acaba sendo mais seguro. Sim. Né? Aí você, por exemplo, você pega esses 250 mil, o que eu vejo? Não precisa você colocar, você faz a sua carteira diversificada. Sim. Eu não colocaria, por exemplo, se for o único patrimônio de 250 mil, não colocaria tudo em fundo imobiliário. Sim. Traçaria estratégias de diversificação e buscando, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua estratégia, fala, eu quero dividendos, eu quero juros disso, por quanto que eu quero de juros? Ter uma expectativa de juros também é importante isso, quando o cliente chega no escritório, né? Então, é importante ele falar qual a expectativa que ele tem para a gente alinhar a estratégia, a expectativa e o perfil também. Sim. Mas, assim, você ter esse valor, a 250, para comprar um imóvel para investir, e sim, investimento aí é melhor para o segundo imóvel e diversificando, não colocando tudo em fundo imobiliário. Eu não faria isso, entendeu? Certo. Você coloca uma parte ali em renda fixa, uma parte em fundos, né? E vai diversificando, como você falou. A renda fixa, 66% do investimento do Brasil ainda está na renda fixa, em qualquer cenário. Então, mesmo quem tem um perfil conservador tem renda fixa, aí tem quase tudo, né? O perfil moderado também tem, e o perfil agressivo também tem uma parte de renda fixa, menor, mas tem. Assim, e é muito importante a gente falar isso, porque às vezes a gente vê pessoas que acabaram recebendo o dinheiro de alguma forma, até mesmo ganhando na loteria, alguma coisa assim, pega todo aquele dinheiro e algum amigo dele ele fala, Bitcoin. Aí o cara vai lá e bota todo o dinheiro dele no Bitcoin.
aí amanhã o Bitcoin cai um pouco, o cara entra em desespero, né? Que é o que a gente estava falando da volatilidade. Então, assim, é muito importante. Não, tá, você quer investir em Bitcoin, você vai estudar isso primeiro, né? Porque não é simplesmente ir lá e colocar, mas tudo bem você ter uma partezinha ali, mas é importante você ter também um pouquinho em renda fixa, um pouquinho Sim. em outras partes, né? Porque, assim, é tão difundido, né, essa questão de, não, Bitcoin, não sei o que e tal. Realmente, é uma criptomoeda, né, que tem aí a sua valorização, sua desvalorização, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Ó, respeito quem pensa diferente, mas eu nunca colocaria um percentual mais que 5%, eu não falo nem mais, dependendo do valor de 1 a 5%. 1% do meu patrimônio em Bitcoin, ou em patrimônio de cliente, eu não sugiro isso. Assim, quer investir sabendo dos riscos? No máximo 5%. Certo. Não Porque coloca... é muito incerto, né? Assim, porque é fácil a gente olhar para o passado, né, e ver lá, ele foi de R$1 para R$200.000. Tudo bem, mas isso não quer dizer que vai se repetir. E abaixa, e quando vier abaixa? Então, Você que conhece é comum, né? você conhece o investidor mais agressivo? Tem gente que quando Bitcoin tá bombando, né? Fala, não, pô, tá rendendo muito bem. Aí o pessoal começa a querer investir em Bitcoin, porque está na alta. Sim. Mas abaixa, aí que é difícil segurar, né? Então... E normalmente, me corrija se eu estiver errado, mas normalmente parece que quando ele está mais em alta, que é quando essas pessoas que não entendem muito querem investir e logo após isso vem uma baixa. Exatamente isso. E É isso nossa. que acontece, é isso que acontece. Isso acontece não só em Bitcoin, mas em ações também. Porque aí você ouve na rede social também, fala, ó, ação, compra ação, compra ação. E aí quando o investidor vai investir em ação, aqui, já está todo mundo saindo. Não é uma boa dica isso. Então, eu queria falar um pouquinho mais de ações, só antes para a gente fechar, então, o fundo imobiliário. Fundo imobiliário, basicamente, a pessoa vai lá, ela investe um dinheiro, compra uma cota, né, de algum... Pode ser tanto lugar físico, né, prédios físicos, como fundo de papel também, né? Sim, isso. Fundo de fundos, que é de papel, que você... O fundo, ele compra de outros fundos, compra CRI, compra CRI, né? E aí mais CRI. Compra CRI, então tem fundo de fundos, tem vários segmentos de tijolo, de shopping, de galpão. Então, assim, a pessoa comprou uma cota do shopping aqui da cidade, por exemplo, né? Ela comprou uma cota, uma partezinha desse shopping, e aí todo mês vai cair uma equivalente ao quanto ela comprou de cota, vai cair ali um aluguelzinho para ela, entre aspas. Todo o administrador ele deve repassar, ele é obrigado a repassar 95% da receita do fundo, né, do mês, da receita do mês, para os cotistas. Ele tem que repassar 95%. Então, isso aí é que vem os dividendos. Certo. Legal. Então, agora, ações, né, que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é tanto assim, mas é perigoso. A pessoa, às vezes, ela quer começar a investir em ações, entrar nesse mundo. Qual a melhor forma dela começar? O que é, de fato, uma ação? Como que faz esse meio campo aí? Olha, investir em ação, o que eu recomendo? Nem quem trabalha no mercado financeiro, né, por exemplo, vou pegar assessor de investimento. Nós não podemos recomendar ação, porque nós trabalhamos com assessoria de investimentos e temos a Ancor. Mas se eu tivesse a CNPI, né, a certificação CNPI, eu poderia ser assessor de investimento e recomendar ação? Não, porque a CVM não te permite. Certo. Você ser assessor e ocupar, né, essas duas formas. Então, assim, o analista, eu recomendo seguir, o que o investidor siga uma recomendação de uma instituição financeira, de uma casa de análise, seja ela independente de instituição, seja ela da instituição, mas siga, né, porque assim, o que o investidor tem? Qual a dúvida do investidor? Primeiro, qual ação comprar? Isso ele não sabe. E aí ele vai pesquisar onde? Vai ouvir? Na internet, vai cair naquilo que a gente falou. Sim. Então, qual ação comprar? Outro, qual o melhor momento de entrar? O que eu gosto de fazer? É diversificar em
em análise técnica, que é o gráfico, com análise fundamentalista. A técnica eu acho legal para você saber o momento certo de entrar. E análise fundamentalista, você analisa o balanço, o fluxo de caixa da empresa e tudo. Então, é o momento certo de entrar, né? Qual o momento certo de sair? Porque o investidor tem um viés. Sim. Qual o viés? A ação caiu e veio e fala assim, não, caiu a ação, não, agora ela vai subir, né? Então, vou ficar com a ação que ela vai subir. Aí ela, o que ela faz? Cai mais. Aí você, não, agora porque é um viés de aversão à perda. E aí você fica achando que a ação vai subir. E aí você não vende, deixa de ganhar com a outra ação que poderia ter recuperado já, mas você está ali. Então, é o momento de saída da ação, né? E aí você tem também, investindo sozinho, o risco operacional. Ou seja, você, em vez de comprar, você vende, né? Você compra uma quantidade errada, aí tem um risco operacional da ação. Então, assim, são esses fatores, né, que você tem que observar muito na hora de fazer o investimento. E aí, só em você seguir uma casa de análise ou de uma instituição financeira de sua confiança, você já, pelo menos, aí os 3 itens, esses 4, você já consegue tirar. Sim. Né? E como funciona de fato? Eu fui lá, segui a recomendação e comprei uma ação. O que isso traz de retorno para mim? Como que funciona? Tem imposto, não tem? Tem vários tipos, por exemplo, se você entrar numa carteira de ações, você pode entrar ou comprar uma ação específica ou numa carteira. A carteira geralmente são 10 ações, 8, e aí depende da carteira que você entrar. É um bloco de ações, né? Então, você pode comprar a carteira, e essa carteira já tem a estratégia definida. Por exemplo, uma carteira focada em dividendos. Uma carteira focada em crescimento. A dividendos, ela vai ter aquele pagamento mensal para você, vai ter o dividendos das empresas, mensal ou periódico, né? Que ações não paga mensal, paga periódico. Mas, como tem várias ações, vai pagar ali em alguns meses, né? E aí tem ação também que é chamada no mercado de small caps, por exemplo, que são pequenas empresas em crescimento. Então, você compra uma carteira específica para esse segmento. E aí você pode comprar carteira de fundo imobiliário. Você entra em várias, em ações específicas também, dividendo, crescimento, fundo imobiliário, dividendo, crescimento, small caps. E aí tem vários tipos de carteiras para vários segmentos, de quântica, que é por análise de computador, né, já de robô, então... Tem vários tipos de estratégia para você escolher a tua carteira de acordo com o seu objetivo. Certo. O pessoal que está assistindo a gente aí, queria falar que daqui a pouquinho a gente vai ter um quadro que chama Mito ou Verdade. Tem ali 10 perguntinhas ali que é muito comum a gente ouvir falar e o Leandro vai falar para a gente se é verdade ou é mito. Tá? Legal. Mas ainda nas ações, você falou que ela não paga mensalmente, né? Normalmente dividendos não paga mensalmente. Geralmente anual. Anual. Mas é possível você montar uma carteira para você ter dividendos mensais? Por exemplo, essa empresa paga no mês 2, essa daqui no mês 3. Você consegue fazer uma carteira assim? Você até consegue, mas é raro isso acontecer. Você escolher a ação por data do pagamento de dividendos, né? Mas você pode até montar, mas não ocorre, não costuma acontecer isso. Geralmente escolhe a empresa com maior pagadora de dividendos, né? Certo. Então, aí, se você quer montar uma estratégia com dividendos, você escolhe a empresa com que paga mais o dividendo, chamada dividend yield lá. Né? Então, aí você verifica, já analisa, e aí você coloca essa ação na sua carteira. Você falou aí das small caps, né? Tem alguma coisa a ver com investidor anjo ou não? Não. Aí é private equity. O investidor anjo, ele é o quê? Investidor anjo é que aposta, private equity, esses fundos, né, que apostam em empresas em crescimento, startups, que aí ele aporta nas startups, elas crescem, abre capital na bolsa e aí tem a participação. A estratégia principal é essa. E tem muito isso? Acontece bastante isso? Tem bastante. Fundo de private equity é bastante. Só que você vê mais isso em plataforma mais corporate. Né? Corporate não, plataforma acima, né? Private, plataforma de private.
E a gente falou aqui, né, de criptomoedas. Não é, assim, as pessoas ouvem muito falar do Bitcoin, mas ele não é o único, né? Não, tem vários. Milhares aí, talvez, vários. de criptomoedas. Mas tem alguma forma de você investir em criptomoedas, mesmo sendo conservador ou moderado? Não tem como. Zero. Porque se você vai investir em criptomoeda, você sabe que tem a volatilidade. E aí o investidor conservador, por que ele declara, né? Ele faz o perfil, ele preenche o perfil de investidor, ele tem que responder esse questionário e aí ele vai responder, né? Por que ele vai responder as perguntas como conservador? Porque ele não admite volatilidade na carteira. E o Bitcoin e o criptomoeda, ele tem a volatilidade. Exceto se ele investir, por exemplo, a parte da carteira 99% em renda fixa e 1% em cripto, aí tudo bem, vai ser pouca relevância, né, na carteira dele. Tem aquela muito pequena chance de alguma cripto dar uma explodida, assim como foi o Bitcoin. Então, ter ali 1% não vai fazer mal, né? Pode dar uma sorte muito grande de acontecer isso. Pode. O investidor conservador, ele faz mais isso. Ele pega ali um dinheiro que ele sabe que é ele fala, eu não gosto desse termo, de chegar e dizer, eu quero apostar isso, porque a gente não está ali para apostar com dinheiro de cliente, né? Sim. Então, eu não gosto desse termo, mas alguns falam, eu quero apostar. Primeiro que a gente não faz criptomoeda no escritório. Lá, a gente não faz, somente em fundo, tá? Mas se quiser investir em criptomoeda, ele tem que procurar, né, um bom local, um local seguro para ele comprar e não entrar em furadas de... sabe que é um investimento que tem a volatilidade e aí fala assim, eu investi em cripto, eu vou te pagar aqui 3% ao mês fixo. Alguma coisa tem de errado, porque se a cripto tem a volatilidade que a gente não sabe o preço de daqui a uma hora, no dia seguinte, como é que eu vou precificar quanto que ele vai receber e um percentual no mês fixo? Então, assim, tem que ver, tem que desconfiar bastante. Eu vi um cartãozinho, há pouco tempo atrás, tipo cartão de visita assim, com isso, estava escrito, tinha atrás assim os valores, invista tanto e receba tanto, e tava tipo desenhos de criptomoeda e tudo mais. Para algumas pessoas que já conhecem investimentos e tudo mais, pode parecer bobo, né? Falar, mas isso aqui não é verdade, gente, é golpe, alguma coisa assim. Mas tem muita gente que não tem noção e acaba acreditando nisso, né? Então, assim, se a pessoa se deparar com alguma coisa assim, como que ela pode identificar que possivelmente é um golpe, alguma coisa errada? Primeiro, ela tem que ter uma noção da taxa de juros atual do país. E aí ela tem que falar, a taxa de juros, né, hoje está 10,75. Ela pode ver isso, ela só pegar no site do Banco Central, ou então dar um Google aí e botar taxa Selic, que é a taxa de juros. Sim. Se a taxa de juros está menos que 1% ao mês, né, se a pessoa garantir um investimento, né, muito superior a isso, já desconfia. Bom, o que está sendo investido? Para você investir tudo que você passa da taxa Selic, você tem o prazo risco, né? Por exemplo, você vai investir em bolsa, você pode ganhar 4 vezes mais do que a Selic? Pode, mas você sabe em que você está investindo, em ações. Eu não vou te garantir um preço fixo para você investir em ações, exceto quando você compra, por exemplo, que a gente tem mecanismos de comprar put, comprar uma call, que é uma ferramenta do mercado financeiro que tem como se fosse um seguro para você garantir o preço da ação. Mas não é assim dessa forma. Eu vou garantir para você 3, 4% ao mês. Não existe isso, nem com put, nem com call. Você compra uma proteção, tá? Mas você isso não vai te garantir ter essa rentabilidade acima grande, senão todo mundo investiria 4%. Sim. Aí, esse tipo de investimento você consegue resgatar uma vez, consegue a segunda, a terceira, a quarta, você já não consegue mais resgatar, né? Eu acho que um grande perigo é que a pessoa acredita nisso, aí resgata essa primeira vez, acha que realmente dá certo, começa a indicar para amigo e começa a espalhar, né? E aí bota o amigo na furada. E uma outra dica nunca invista seu dinheiro em uma outra conta.
não passe seu dinheiro para ninguém aplicar para você. Só invista no seu CPF. Então, eu fazia investimento? Então, eu vou abrir uma conta no meu CPF e com o meu nome. Não entregue seu valor para ninguém. É importante você falar isso, Leandro, porque você, como assessor de investimento, a pessoa às vezes vê, né, você falando, e acha que não, ela vai chegar lá, vai te dar todo o dinheiro dela e você que vai investir. Não é assim que funciona. Eu não tenho nem acesso a dinheiro. Nós, no escritório, nós não recebemos um centavo. Nem de aporte dos clientes, eu nem vejo o dinheiro do cliente. A gente não recebe, porque a conta é aberta na XP, na corretora. A conta é aberta na corretora, lá no nosso caso. E o cliente ele transfere do banco direto para a corretora, para a conta dele, CPF para CPF. Então, não passa pelo escritório. E nós não cobramos nada do cliente. Quem nos paga é a corretora. Quem paga o escritório. Então, nem o valor de cliente, vou cobrar. Isso aí não é permitido a cobrança. Então, nós não passa dinheiro no escritório de jeito nenhum. Então, e os clientes, eu aconselho os clientes a não fazer isso de forma nenhuma. Isso aconteceu com um jogador de futebol também. Eu emprestei para o outro investir. Não existe isso, gente. Não existe, não façam isso. Boa. E antes da gente ir para o nosso quadro Mito ou Verdade, eu queria só ver uns comentários aqui do YouTube, do pessoal que está acompanhando a gente. A Master Razor está aqui, um abraço para o pessoal lá da barbearia Master Razor. Inclusive, Leandro, quiser ir cortar o cabelo, dar um tapa no visual, legal. vai lá na Master Razor que você vai ganhar um corte de graça. Que boa! De presente para você. Que boa! A Alicia está aqui também, minha noiva. Um beijão, meu bem. O Laino está aqui acompanhando a gente, está viajando, né? Como eu falei no começo do programa, me largou hoje, mas parabéns, aniversário dele. Laino. Parabéns, meu amigo, você merece. Aí tem aqui a primeira pergunta do Rodrigo. Com a ideia do governo de gastar muito, os juros de retorno do Tesouro Direto é maior? Olha, sim, isso é um risco chamado risco fiscal, que é o gasto do governo. Tá? Existe, sim, Porque, o que acontece? O que afeta isso? A taxa de juros não conseguir reduzir, porque quanto maior o gasto, maior dinheiro no mercado, a inflação não baixa. É um dos motivos. Se a inflação não baixar, o Banco Central ele não consegue reduzir a taxa de juros. E aí ele vai pagar um juros maior. Não reduzindo, vai ficar ali, por exemplo, é uma incógnita reduzir menos que 9% em 2024, que é o que está previsto no relatório do Banco Central, que é o relatório Focus. Está previsto lá hoje chegar a 9,15%, né? Mas vai ter um desafio maior se a inflação não reduzir. Seja pelo gasto do governo, que sim é um ponto importante, é um risco, e também pelo cenário externo. Tá? O que impacta também bastante não é só o interno, né, que é hoje o principal risco é o gasto do governo, mas também taxa de juros americana, né, então isso impacta bastante a guerra, né, impacta bastante na taxa de juros. Então, são vários fatores aqui que impactam, sim, a taxa de juros, tanto do Tesouro Direto, que o Tesouro Direto é a baliza dos investimentos no Brasil. Certo. É o balizador. O que exatamente, assim, é a inflação e como que a pessoa que está começando a investir pode fazer essa continha? Porque às vezes a pessoa vê ali, daqui tantos anos eu investindo tanto, eu vou ter tanto, mas a pessoa não considera a inflação. E é um ponto que tem que ser considerado, né? Sim, porque você não vai conseguir, por exemplo, você faz um planejamento para R$10 mil daqui a 5 anos, quando chegar em 5 anos, 10 mil, se você não considerar a inflação, já não vale os 10 mil, vale bem menos. Então, você tem que considerar, sim, a inflação. É você considerar o IPCA+. Quer ver uma conta fácil para você fazer isso de cabeça? Tem a taxa de juros, que é a Selic, né? Hoje está 10,75. E aí você tira 4% de inflação, quando você fizer todo o teu planejamento, né? Você faz com valor somente acima do IPCA. E aí você pega o padrão, é 5%. Né? 6% tá alto pra caramba. Então, quando você tiver, o certo de se fazer, quando a gente faz lá, a gente pega os juros futuro, né? O que é o juros futuro? Se você for pegar, né, eu vou falar uma coisa mais técnica, mas se você for pegar e jogar no Google DI, né, de depósito interbancário, bota o F, que é de janeiro, e o ano, por exemplo, 29,
você vai ter a taxa de juros no ano de 2029. É só jogar isso no Google. DI1F29. Aí você vai ter a taxa de juros de 2029. E aí você vai ver, vai se planejar. Pô, se a taxa de juros lá, que eu sei que está 11%, 11 e pouquinho, você vai já planejar, pô, vai estar 11%. Então, você vai pegar quanto que eu vou estimar de inflação? Média, 5%, né? A meta é 3 com 1,5 mais 1,5 menos, dá 4,5, mas você arredonda 5%. Então, Certo. você já reduz e faz o cálculo aí com 5, 6%. Todo o teu planejamento faz com 6%. Legal. Você já desconta a inflação. já Mas a desconta inflação é IPCA, respondendo a tua pergunta. Maravilha. Ó, a Camila Marina Oliveira está aqui também, ela escreveu: eu recomendo Leandro e Patrícia, têm conhecimento e respeitam o cliente. Oh, que legal. Olha só, é legal ouvir essas Patrícia coisas, né? também, assessora lá também. Legal, um abraço, Camila, obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Ó, uma outra pergunta do Rodrigo. Tendo o FGC até 250 mil por CPF, também não é uma garantia do CDB? Não é uma segurança? Sim, extrema segurança. Na realidade, é até 1 milhão. Você, como pessoa física, você pode investir em 4 instituições diferentes, por CPF, por instituição, e aí você tem uma garantia de até 1 milhão. Eu ouço falar na internet, e aí alguns comentam assim, falam, mas o FGC ele não tem dinheiro para pagar todos os bancos, né? Então, quando é banco pequeno, o Banco Central está mal das pernas, né? O Banco Central liquida e paga os clientes, né? É mais fácil você fazer isso. Num banco médio, já tem uma análise um pouco mais criteriosa, porque geralmente um banco vai e compra o outro, né? Então, quando é um banco grande, o Banco Central não liquida também, ele ajuda, porque o efeito dominó para ele derrubar a economia do país é grande. Então, o banco grande não liquida. Então, se fazer essas contas com o total de investimentos que tem na instituição, por exemplo, hoje investidos no país, nós temos 12 trilhões de investimentos no país hoje. É 6 trilhões na pessoa física e 6 trilhões na pessoa jurídica. Aí falou, o FGC não tem saldo. Lógico que não tem. Porque, né, primeiro você tem que pegar o valor que tem desse parâmetro aí, até 1 milhão em 4 instituições. Mas isso não acontece com uma instituição financeira de médio porte, imagine de grande porte, não acontece mesmo. Então, é isso que precisa ser analisado, né? Então, FGC garante? Garante sim. Eu, com 8 anos de assessor, eu fiz um FGC só e não foi nem de banco, foi de uma financeira. E o recebimento é super rápido. Hoje, na época, né, que isso já tem algum tempo, mas demorou aí menos, que foi até durante o início da pandemia, mesmo durante a pandemia, pagou muito rápido. Hoje em dia paga em 15 dias, mas isso acontece geralmente com financeira, instituição bem pequena mesmo, e financeira eu nem recomendo para cliente, quando é financeira bem pequena, Sim. entendeu? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Sim, né? Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, pegando ali uma conta, até 250 mil, caso aconteça alguma coisa, eu tenho garantia que eu vou receber o meu dinheiro, é isso? Sim, você tem garantia se acontecer de uma liquidação com o banco, sim. Legal. Um banco vier a ser liquidado, acontecer alguma coisa, isso aí ele cobre a renda fixa bancária. Tá. Né? Não cobre, por exemplo, eu falei para você, a renda fixa tem 3, bancária, privada e governo. A privada, ela não tem FGC. Então, você tem que analisar muito bem qual empresa vai ser investido. Se você quiser comprar um CRI, CRA, debênture, você tem que analisar qual a empresa, qual o rating na empresa. Geralmente, a gente recomenda um AAA, né? Então, analisar bem direitinho, e o investidor conservador não investe em crédito privado. E mesmo os que investem, não recomendamos também passar de 5% da carteira. Então, pessoal, não achem aí que eu comprei tantas ações de uma empresa, mas se ela falir, eu vou ter meu dinheiro de volta por causa do FGC. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não né? tem FGC. Fundo não tem, mas fundo é muito seguro, assim, o fundo, geralmente, porque ele não... O patrimônio que ele investe, ele concentra 2%, 3%, isso os fundos aí tradicionais, né? Investem 2%, 3% do seu patrimônio total em uma empresa. Então, ele diversifica bastante. Teve o caso aí de Americanas recente,
Então, o que aconteceu com o fundo? Deu um fundo de renda fixa, deu 1% negativo, né, e zerou o patrimônio de Americana, Sim. porque eles estavam alocados em 2%, 3%. Então, assim, o fundo ele é bastante seguro. Já ações, né, quem estava investido em ações, aí perdeu. Aí tomou Aí, um baque violento. Mais uma pergunta. Previdência privada de grandes empresas, por exemplo, pode ser considerado investimento? Já tem as taxas de administração. Previdência privada de grandes empresas que ela está falando é a previdência fechada. Tá? É a que você não pode resgatar, não é a que tem disponível nos bancos, as previdências abertas, que a gente chama. Então, aí cada empresa tem a sua regra. Certo. Então, tem que ver, tem a sua taxa de administração, tem a sua regra. Mas, por si só, previdência privada é um ótimo investimento, tá? Mas de acordo com a sua finalidade. É muito utilizado em planejamento sucessório, por exemplo, porque não entra no inventário. Então, é bastante utilizado, por exemplo, para benefício fiscal, no caso o PGBL. Então, você pode utilizar até 12% no máximo ali. Passou disso, aí é VGBL. Mas até 12% você abater para quem investe no completa, você fazer a previdência. Para o investimento de longo prazo, é vantagem porque ela não tem vencimento e aí ela não tem o come-cotas que o fundo tem, ou seja, o pagamento de IR semestral. Você pode fazer a diversificação dentro da previdência sem fazer, você faz através de portabilidade interna. Você não precisa resgatar, pagar o imposto para você mudar seu investimento. Então, você faz isso dentro da previdência também. Então, assim, é vantagem, mas de acordo com o perfil e objetivo da pessoa, de cada cliente. Queria só abrir um pequeno parênteses aqui, Leandro, que agora, eu acabei de olhar aqui e o Conectados acabou de bater 400 inscritos no YouTube. Oh, que então, legal! Muito obrigado aí todo mundo que está se inscrevendo aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Tem muita coisa aí para vocês verem. Como eu falei, já temos quase aí 1 ano de programa. Então, legal. Tem muito conteúdo para vocês assistirem aí. Sejam todos muito bem-vindos. Que legal. Uma outra pergunta aqui do Rodrigo. A grosso modo, por exemplo, 110% do CDI hoje seria os 10,75 mais 10%? Não, mais 10% não. Você tem que calcular os 110% sobre o 10,75. Né? Você não tem 10% a mais, não. Você calcula 110% sobre... Se tivesse um HP, eu já te falava aqui. Mas você faz esse cálculo dessa forma. Você não é mais 10% sobre isso aí, não. Você calcula 110% sobre 10,75. Tá certo. Leandrão, vamos para o nosso mito ou verdade? Opa, vamos lá. Vamos lá, que isso surgiu porque no último programa a doutora Laís esteve aqui, nutricionista, e eu comecei a conversar com ela aqui e falando um monte de coisa que eu vejo, né, na internet e tudo mais. E eu falava alguma coisa, nossa, é verdade isso aqui? Ela, não, é mito. Mas como assim? Teve umas 10 coisas aqui que eu falei para ela e ela falou, não, isso aí é mito. Então vamos transformar isso num quadro. Porque no outro programa também no anterior, veio a escrivã da Polícia Civil aqui e também ela desmistificou muitos mitos aí que o pessoal acredita que é verdade. Então virou um quadro aqui do Conectado isso daí. E certo? Eu vejo muito mito também. Então. No mercado financeiro a gente sabe que tem muito, eu vejo muito mito. Então vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade, verdade agora com o Leandro, falando sobre o mercado financeiro. Eu tô vendo isso agora, não vi antes não. Então, verdade. Isso que é legal, isso que é legal. Pegamos de surpresa aqui, ó. Vamos lá, Leandro. Começando com investir na Bolsa de Valores é apenas para ricos? Mito. Já falamos sobre isso aqui no começo, né? Pode investir com valores menores. Não é recomendado, assim, a gente falou dos primeiros investimentos, tudo, mas pode investir com um valor menor e fazendo aporte e comprando cotas de ação para crescer a carteira. Sim, Tem cotas ali de 12, 13 reais de fundo imobiliário, não tem? Tanto fundo imobiliário quanto ações. Você pode entrar no mercado fracionário, é só depois da ação você digitar, colocar o F, e aí você entra no mercado fracionário de ações. Porque às vezes a pessoa olha ali uma ação inteira, né? É muito cara. 50, 100 reais. Mas tem como comprar fracionário. Como comprar fracionário. Legal. Então é mito isso aí, né? Mito. Próximo, então. Deixar dinheiro na poupança é sempre seguro? É o mesmo que o CDB. Mesmo que o mesmo risco, é o do banco, é da instituição financeira. Então, não é sempre seguro. Agora, deixa eu até esclarecer aqui, porque às vezes perguntam isso no escritório,
o governo pode mexer na poupança, e aí ficaram aquele medo, né, de mexer, Sim, por isso sim. acho que é seguro, não sei se pode ser isso. Então, assim, hoje tem uma lei federal e que o governo ele não pode fazer por decreto e aí fazer qualquer medida para tirar, para bloquear os valores de poupança, de investimento dos clientes. Isso não pode. Para ele conseguir fazer isso, ele vai ter que passar no Senado, vai ter que passar na Câmara, então, e aí não vão aprovar de jeito nenhum. Então, ele não consegue mexer, nenhum governo consegue mexer. Então, assim, é seguro, mas também não é sempre seguro. Tem ali o risco da instituição, como você Risco falou. da instituição, é o mesmo que o CDB. Tá. Então, próximo, mito ou verdade? O ouro é o investimento mais seguro que existe. Olha, eu acho, aí é uma questão assim, existe sim, não é nem mito e nem verdade, porque existe sim a proteção, muitos clientes gostam de fazer uma estratégia e aí em determinados cenários fazer uma estratégia se protegendo em ouro ou diversificando a outra ponta da carteira em ouro, sim, ou em dólar, em ouro, né? Sim, é fato, pode ser. Só que eu prefiro fazer outros hedges, que a gente chama, outras proteções. Certo. Entendeu? Eu já vi, eu não vou me lembrar quem, mas eu já vi alguém na rede social também falando que você vai se proteger ali no dólar, mas o dólar também pode desvalorizar e tudo mais. O ouro, isso nunca vai acontecer. É verdade isso? Não, tem sim, tem desvalorização. Tem desvalorização também. Lógico, tem. Então, É só porque ele é um investimento, ele é diversificado, né? Que é descorrelacionado, que a gente chama. tá. Um sobe, outro desce, então ele é descorrelacionado. Então, por isso que Certo. tem essa... Próximo, mito ou verdade? Investir em imóveis é garantia de retorno financeiro. Isso é mito. Mito, muito mito. Muito mito. É só aquele... como investimento, é mito. Porque, como a gente falou, investir em imóveis é garantia de retorno financeiro. Às vezes a pessoa, como a gente falou, né, compra ali um imóvel como investimento, né, para alugar, e se não aluga, você não tem retorno nenhum. Agora, tem casos de... Isso não é uma regra, por exemplo, que tem casos que a pessoa tem sucesso comprando imóvel, mas a gente só não pode tornar isso uma regra, entendeu? Certo. Mas tem alguns casos que a pessoa compra, valoriza bastante, por exemplo, compra um imóvel, aí depois tem um shopping próximo, depois tem uma atratividade lá boa, então é bem... É caso a caso. Sim, tá? sim. Não é uma claro, regra. Sim, é claro que tem sim retorno, né? É um bom investimento, mas não é garantia Não de é retorno. garantia, exatamente isso, exatamente. Perfeito. Próximo, investimentos em renda fixa oferecem retornos baixos, mas são totalmente seguros. Nenhuma coisa e nem outra. Não oferece retorno baixo, depende do que você chama, depende do que a pessoa vai achar de baixo, entendeu? Sim. Porque ele vai acompanhar a taxa de juros, né? Então, ele é acima da inflação. As taxas Selic é uma inflação mais o juros real, né? E que hoje está bem elevado ainda o juros real, é um dos maiores do mundo. Então, assim, não tem um retorno tão baixo, até porque 66% que eu falei dos investimentos estão em renda fixa. Sim. Então, não são tão baixos. Totalmente seguro? Não. Porque você tem o risco, por exemplo, em banco, apesar de ter o FGC, você tem um risco de extrapolar o FGC e aí você tem um risco da instituição financeira. É bem baixo. A instituição financeira no Brasil é muito segura? Principalmente porte médio, porte grande, ele é bem seguro. O sistema financeiro do Brasil é um dos melhores do mundo. Então, isso não acontece, né? Mas existe o risco? Existe. Só que dentro da renda fixa, tem a renda fixa privada. Esse aí tem um risco maior. Esse tem um risco maior. E, assim, então, depende da renda fixa. Agora, do tesouro, do governo, esse aí é zero. Como você falou, para chegar a governo quebrar, assim, as instituições financeiras já quebraram bem antes. Né? Na frente, empresas, todo mundo. E o que pode ser considerado uma rentabilidade saudável, assim, para uma carteira de renda fixa? É acompanhar a taxa de juros. Assim, um pouquinho mais. Acompanhar a taxa de juros é bem conservador. Tá? Mesmo na renda fixa, você tem condições, aí diversificando estratégias e prazos, de extrapolar, né, de aumentar essa rentabilidade. Certo. Vamos para a próxima, então. É necessário ter uma grande quantia de dinheiro para começar a investir em fundos de investimento?
Não, o fundo, então, tem fundo que você entra a partir de R$ 100. Então, é mito, porque você consegue investir em fundo de renda fixa a partir de R$ 100 e aí tem dentro da plataforma. O que é exatamente fundo de fundo? Fundo de fundo é quando você tem, por exemplo, um fundo que investe em vários outros fundos. E aí, por exemplo, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma instituição tem um fundo de renda fixa. Só que eu não quero comprar os ativos diretamente. Eu gosto de fundo A, B, C, D, eu gosto de uns 10 fundos. Então, eu compro cota. Esse fundo, ele reúne o patrimônio dos clientes, né? Cria um fundo e compra cotas desses fundos. E aí pode ter de renda fixa, de multimercado, de ações, de fundo imobiliário. Tem fundo de fundos aí de vários segmentos, vários setores. Legal. Então, vamos para o próximo. A diversificação de investimentos garante que você não terá perdas? Não, depende do tipo. Existe aí o risco, né? Quando a gente fala de risco, tem um risco de crédito, que é o que você vai deixar de receber. E se, por exemplo, você diversificar a carteira numa renda fixa privada e a empresa não pagar, você toma um calote. Se você diversificar a carteira em renda variável, em ações, e a empresa falir, não adianta você investir, né? Então, a diversificação, ela te protege do risco de mercado, que é o risco da volatilidade. A diversificação te favorece na melhor rentabilidade, no melhor retorno. Por exemplo, assim, às vezes em algum investimento da pessoa ele teve uma volatilidade para baixo, ruim, mas teve um outro que teve para cima e isso se compensa de alguma forma. Isso, dentro da carteira é exatamente isso que acontece. Entendi. Por isso a diversificação. Geralmente, assim, são ativos descorrelacionados, um desce, outro sobe, e aí no total da carteira ele tem uma legal. rentabilidade protegida, adequada, entendeu? Entendi. É para isso que serve a diversificação. Legal. Próximo, investimentos mais arriscados sempre proporcionam os maiores retornos? Não, mito. Mito. Você tem uma expectativa de melhor rentabilidade. Mas, primeiro, você tem que ter um horizonte de investimento maior, um prazo maior. Então, quando você investe em ativos mais arriscados, né? Não falo mais arriscado, mas com maior volatilidade, né? Porque o mais arriscado a gente corre dele. Então, com maior volatilidade a gente consegue entrar. Você tem que ter um horizonte pelo menos aí, 1 ano, 2 anos, porque quando investe, eu falo lá no escritório, para os clientes, quando você vai investir, por exemplo, fundo multimercado, eu falo, já conta que 4 meses vai dar negativo, né? 4 meses ele vai tá ali próximo do CDI e aí 4 meses ele vai bem acima. Então, no total, a expectativa de maior rentabilidade, sim, é fato, né? Mas é garantido, não. Existe aí uma certa relação risco-retorno, mas não é garantia de nada. Sim, exatamente. Sim, quanto maior retorno, maior a tua expectativa de rentabilidade. Certo. Temos mais um. Investir em ações de tecnologia é sempre uma boa escolha devido ao crescimento do setor? Não, tem momentos, cenários bons para tecnologia e cenários que não são bons, né? Então, depende do cenário. Aí, no caso, o analista de ações, né, quando ele vai compor a carteira, ele verifica qual a melhor possibilidade ali. De repente, para entrar essa ação na carteira, ele fala, não, tecnologia não, energia está melhor, e aí e ele vai escolhendo os segmentos para compor a carteira. Mas nem sempre ele tem que ter de tecnologia. E existe esse trabalho de realocação, de assim, agora a energia está mais rentável, então vamos investir um pouquinho mais em energia, mas daí passam alguns meses, não, a energia agora não está tão legal, mas tecnologia deu legal. Isso é Existe extremamente importante. Essa realocação de investimento, sim. Isso aí é extremamente importante que você falou. Porque eu vou dar um exemplo aqui que está bem claro e batido, mas vou dar exemplo. Mercado de varejo agora. Todo mundo está correndo de ação de varejo. Então, tu não vai botar uma ação de varejo agora na carteira, né? Então, aí tem cenários de acordo com isso. Por isso é importante o acompanhamento de uma casa de análise ou de uma instituição financeira para recomendar ação, porque nem sempre você vai poder ficar acompanhando. Investir em ação é de longo prazo, mas o acompanhamento você tem que fazer
periodicamente. Sim. Você não pode casar com a ação e ficar ali sem acompanhar, senão é ruim. E tem, como você falou, né? Temos casos aí que nem as lojas americanas, né? É. Que deu foi para esse precipício aí e se a pessoa às vezes ali não está atenta a isso, né? Porque assim, não sei, o assessor, ou a casa, assessor não, né? Que ele não pode, mas a casa de, como que chama? Casa de análise. Casa de análise, É o ela research, faz... não é o mais bonitinho no mercado, research. Research. Ele tem esse trabalho, então ele percebeu que as ações das lojas americanas tinha assim essa expectativa de que ia despencar, já falou ali para todo mundo, para os clientes deles ali, falou, vamos sair daqui porque vai ficar ruim. Isso, apesar que a loja americanas pegou todo mundo de surpresa, porque o balanço estava bom, né? Então, pegou muita gente de surpresa. Nem os analistas previram isso, tanto é que os fundos tinham né, aporte nesse valor e não pegaram. Mas, via de regra, a função deles é analisar quando a empresa vem acontecendo isso aos poucos e ele já prevê isso, vem endividando com endividamento no balanço, tudo. Então, ele já prevê isso e já tira da carteira e já recomenda uma outra ação. Legal. Vende essa e já compra outra. O que nós fazemos? Nós recomendamos a ação. E aí, no caso, que a própria instituição recomenda. Então, nós confiamos na nossa casa. Um funcionário de um banco XYZ lá, ele vai recomendar, o gerente vai recomendar a ação da própria instituição. Ou nós, no caso, não precisamos recomendar somente da XP. Nós podemos recomendar, e aí, enquanto escritório de corretor, podemos recomendar de casas independentes. Nós temos 10 casas independentes lá, não necessariamente só dessa que o escritório é vinculado. Entendi. E por exemplo, né, no caso da ação, acho que a Magalu também teve uma queda brusca, né? Teve. E é o mesmo caso, só que não faliu, né? Mas você reduziu bastante. Aí você tem outras também. Aquela da maquininha da Cielo também reduziu bastante, várias outras empresas. E por exemplo, tem vamos colocar aí, algum mercado, alguma coisa assim que tem lá capital na bolsa e tudo mais. Quando muita gente começa a vender essa ação, automaticamente ela começa a cair? Sim, a oferta e demanda, né? Não deixa de ser uma oferta e demanda. Se a venda for muito alta no dia, sim, tem impacto no preço. Então, quando as pessoas olham lá no gráfico, lá, quando dá aquela despencada, assim, provavelmente é porque foi um ponto que muitas pessoas venderam ao mesmo tempo ali. Mas para acontecer isso de impactar o preço, tem que vender bastante. Tem que ser muita venda mesmo. E aí vende sim, mas é oferta e demanda. Preço, oferta e demanda. Mais um, mito ou verdade? Você pode depender completamente de robôs de investimento para gerenciar seu portfólio? Não. Você pode utilizar os robôs para alguns determinados investimentos, aí sim. Para ações, por exemplo, aí você pode... alguns fundos chamados quânticos também são robôs para determinados investimentos. Mas você não precisa depender completamente. Não, você pode diversificar a carteira e colocar também robôs. Acho que ficou bem famoso também, né, de um tempo para cá, principalmente com os traders e tudo mais, esses robôs, essas coisas assim, né, que opera sozinho, que dá sinal sozinho para o central sair. Isso também é muito perigoso, né? Sim. É muito utilizado em renda variável isso mesmo, né? Do robô. Aí é para quem já opera bastante trader, né? Fundos. E aí o investidor comum, assim, ele não tem esse acesso muito a robô, não. Aí é mais o investidor mais segmentado. E principalmente em renda variável. Um trader, assim, basicamente o que ele faz é comprar, vamos usar o exemplo de ações, que não é só com ações, né? Mas vamos usar o exemplo de ações. Ele trabalha comprando ações e vendendo ações ali e tirando um lucro em cima disso. Essa compra e venda de ações. Ele faz, o que a gente chama o day trade, porque não envolve o financeiro. Ele compra e vende no mesmo dia, aí não envolve financeiro. Aí ele tinha uma ação ali a R$10, ele comprou ela valorizou para 15, ele vendeu, ele ganhou esse lucro aí. Tem várias formas de você operar no mercado financeiro. A básica é essa, você comprar na baixa e vender na alta. Ou, se for no mesmo dia, day trade, se for num prazo maior, swing trade, né, que é o nome. Então, tem várias formas de você operar. Tem, por exemplo, você operar vendido.
você operar, que a gente chama operar vendido na ação. E aí tem uma forma também de você operar no mercado financeiro. É mais arriscado, muito mais arriscado, mais para especulador, entendeu? Você não está trabalhando com o seu capital ali, é isso? Porque para você operar vendido, você toma uma ação, um empréstimo, né, da ação, e aí você disponibiliza ela e por isso que é a operação vendida, né? E aí você disponibiliza e entra vendido com ela. E aí depois você tem que comprar no preço futuro para você repor esse empréstimo. E aí quando você compra, você não sabe o preço. Então, por isso que é bem mais arriscado esse tipo de operação. Teve um boom aí, né, de trade, day trade e tudo mais, né, sei lá, acho que nos últimos anos, talvez, né, teve assim, eu lembro que eu entrava, às vezes, no meu YouTube ali, era só canal de day trade, o pessoal falando e tudo mais, mas é uma coisa arriscada, né? Não é recomendado para qualquer pessoa sair fazendo. É muito arriscado. E assim, 95%, se não for mais, 95% das pessoas não ganham dinheiro no longo prazo de trade, exceto quem vende o curso. Acho que é até mais do que isso, 99% você pode botar aí. No longo prazo, você pode ganhar sim, um dia ou outro, tudo. Porque às vezes a pessoa viu ali umas aulinhas no YouTube, fala, não, vou começar, aí no primeiro dia ali ela até ganha um dinheirinho, alguma coisa, mas como você falou, no longo prazo isso daí não é sustentável, não se sustenta e não recomendo também. Não recomendamos. Respeito quem faz, tá? Porque aí quando você mexe com isso, tem alguns que são contra, mas respeito tudo, mas não recomendo. Certo, perfeito. Nossa, então foi aí o nosso primeiro quadro, de fato, né, do Mito ou Verdade com o Leandro. Espero que o pessoal tenha gostado. Deem sugestões aí para os próximos quadros, né? E, Leandro, já faz 1h20 que a gente está conversando. Caramba, cara. já. O tempo passa voando. Então, assim, ó, eu só vou fazer mais uma pergunta aqui dos comentários do YouTube, que depois a gente tem mais coisa para falar. Tá. Mais uma pergunta do Rodrigo. Para ser considerado seguro, é importante a instituição ser AAA, né? AAA? No caso, seria uma instituição grande, no caso? Né? Não seguro, mas sim, esses que a gente chama de AAA, sim, para você pegar uma AAA, instituição AAA, são realmente as grandes, né? E aí tem, por exemplo, a XP AAA, Itaú, Bradesco, Santander, são essas instituições aí AAA, né? Um banco médio aí não vai ser AAA, entendeu? Então... eu vou estar fazendo uma propaganda de graça aqui, mas é mais para tirar uma dúvida. Nubank, né? Tá. Tem aí toda a questão lá do Nubank de você deixar o dinheiro lá e ele ficar rendendo 100% do CDI. Né? Isso é válido? Às vezes a pessoa, assim, ela não quer mexer com investimento, nada, ela só quer que o dinheiro dela não desvalorize. É válido ela só deixar o dinheiro ali rendendo ou não? Olha, para essa estratégia que você acabou de falar, não é uma estratégia, né? aí é válido. Agora, se a pessoa quiser investir realmente, aí ela tem que fazer uma carteira, diversificar. Agora, se ela não quiser, por exemplo, alguns dias, eu vou usar o dinheiro aqui já, só para não deixar parado alguns... E mesmo assim, tem um investimento que é bem melhor, que é chamado compromissada. E aí você vai achar isso nas plataformas maiores. Você não acha isso no varejo em banco, mas na XP. Isso tem na plataforma da corretora, das corretoras tem. Então, ele é um investimento chamado compromisso. Qual a diferença desse investimento para um CDB, por exemplo? Ele não tem IOF. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que é cobrado no investimento até o 30º dia. Então, se você investir numa renda fixa, no CDB, por exemplo, falar, eu vou investir durante 15 dias só. O IOF cobrado de 15 dias no investimento é 50% da rentabilidade. Nossa. Então, vai comer a rentabilidade quase que toda e mais o imposto de renda que tem o CDB. Nossa. Então, para esse tipo de investimento, se for um valor assim, mais considerável, aí é melhor fazer o do compromissada. E se você tiver ali para deixar, se não, você abre uma corretora e investe o seu dinheiro e não deixa lá só nessa caixinha lá que é o... Sim. Exatamente. Bom, Leandro, falamos muitas coisas aqui, né? Falamos muitas coisas diferentes, talvez até coisas bem técnicas, né? Mas se a gente pudesse fazer aí um pequeno apanhado, um pequeno resumo
de qual que é o caminho para a pessoa que quer começar a investir, que a gente falou lá desde o começo, né, de arrumar as dívidas e tudo mais. Qual que é o caminho, assim, resumidamente, que a pessoa deve seguir? O caminho para ela, primeiro, ela ter a pessoa que ainda não investe, essa pergunta, que ainda não tem nenhum investimento. A pessoa até que está com dívidas, qual que é, assim, o passo a passo ali para ela, resumidamente, né? O primeiro passo, ela vai ter que se organizar financeiramente e quitar as dívidas. Ela não pode ter investimento, é muito mais caro a dívida do que o investimento. Ela precisa se organizar financeiramente, começar a ter um controle para investindo aos poucos, né? E aí, quem não tem nenhum, coloca investimento de 1.000. Coloca um investimento, não, coloca um objetivo de 1.000. Não tenho nada. Qual vai ser meu objetivo? Eu vou abrir uma conta na corretora e vou colocar R$1.000. Aí, consegui 1.000. O meu próximo passo é 10.000. E aí, vou colocar como objetivo. Teve os 10.000, qual é o meu próximo passo? 100.000. Então, ele vai criando objetivos, né, e para ele fazer os investimentos. E alocando e fazendo o investimento da forma correta. Não deixando na caixinha, fazendo os melhores retornos para o longo prazo, ele ter um retorno melhor e aí fazer toda a diferença no investimento dele. E como a gente viu aqui, tem muito mito, né? Ou verdade, um deles, preciso ter muito dinheiro para investir. Não, como você falou, começa com metas pequenas ali, né? E vai mudando a sua mentalidade, né? Vai vendo como é bom quando o dinheiro trabalha para você, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Quer ver um mito que eu vi, acho que foi ontem, eu vi ontem na rede social, não é uma pessoa profissional do mercado financeiro que falou, mas falou, o investimento em tesouro direto, IPCA+, ele rende muito mais do que outros investimentos. Primeiro que assim, é uma renda fixa e você tem ali o valor definido até o vencimento. E antes do vencimento, você tem a marcação a mercado. E aí pode variar bastante. Então, não coloque o seu valor todo, né, a sua reserva toda, no investimento desse. É bom para você diversificar. É um excelente investimento para você diversificar. Porque você vai ter a marcação a mercado, você vai ver, às vezes, seu patrimônio até reduzindo, e mesmo estando na renda fixa. Então, é importante você fazer sabendo do vencimento, sabendo dessa marcação, e não coloque tudo, coloque uma parte do capital, você diversifica a carteira e monta uma carteira com a estratégia. Certo. Uma pergunta muito, muito específica, Leandro. Se, por exemplo, eu comprei meu apartamento ali financiado em 30 anos. Eu estou ali pagando ele, passaram, sei lá, 10 anos que eu estou pagando ele, e faltam, por exemplo, 200 mil para eu quitar ele. Assim, para eu conseguir quitar ele na hora, né? Que se eu for pagar nesse longo prazo, vai ficar muito maior por causa dos juros. E eu recebo um dinheiro assim, eu ganhei na loteria. Tá. Compensa mais eu investir esse dinheiro e continuar pagando ali mensalmente o apartamento, seja com a rentabilidade do investimento, ou vale mais a pena eu quitar o apartamento para me livrar desses juros aí que eu vou ter no longo tempo? Então, aí você vai ter que fazer as contas de quanto que você está pagando de juros no apartamento, quanto que você consegue investir, para ver se é bem próximo também. Uma outra análise que você tem que fazer é, esse valor que você tem é exatamente o que você deve? Se for, por exemplo, essa análise é assim, o quanto você precisa ter de liquidez na mão. Você vai se descapitalizar para quitar completamente, ou você vai quitar uma parte e ficar com uma parte ali para você ter uma liquidez, ter uma reserva na mão. Então, esse é um outro cálculo. E aí depende de pessoa para pessoa. Certo. Mas esses dois cálculos aí que você precisa fazer. Isso no cálculo do imóvel, que é bem longo prazo. Tá? Mas se for uma dívida de curto, um carro, financiamento de um carro, aí vale a pena mais quitar. Geralmente já é isso, quase 100%. Você quitar o carro. Como você falou, né? Às vezes a pessoa tem 200 mil e é exatamente os 200 mil que falta para quitar o apartamento. Aí ela quita e acontece alguma coisa, um imprevisto, alguma coisa, e ela não tem esse dinheiro para resolver ali a situação, né? E aí, às vezes, vai tomar um empréstimo, vai precisar tomar um empréstimo mais caro do que ela pagava o financiamento do apartamento. Então, é bom fazer esse cálculo, assim, pessoa ter. Lógico, como você falou, depende muito de pessoa para pessoa, mas essa estratégia de, às vezes, quitar ali metade, ficar com metade investido, né? É uma boa, né? Porque você ainda tem ali uma reserva de caso aconteça alguma coisa. É o que eu falei, varia de pessoa para pessoa, mas pode ser, sim, uma saída. Perfeito. Leandro, estamos aqui estourando o nosso tempo.
que, como eu falei, é um assunto que eu gosto muito. Eu sou também, muito né? ligado. Usei muito mais do que eu ainda. Mas é claro que antes da gente terminar o nosso programa, eu preciso te dar aqui o nosso presente do programa Conectados. Legal, obrigado. Que é a nossa caneca do Conectados, que né? legal, Que está aqui com a gente. Nossa. Então, o Leandro tá ali com a caneca inteira branca, né? Agora vai ter uma personalizada aí com o seu nome, Pô, que é lá que da olha. 3P Personalizados, como a gente sempre fala. Tá aqui com a gente desde o começo, estamos aí indo para 1 ano de programa e tá até hoje aqui a caneca linda, maravilhosa, não desbota, não acontece nada, é de muita qualidade. Então, para você que quer presentear alguém, quer se presentear, vai lá na 3P Personalizados, tem aí o Instagram dela, que é 3p.personalizados, está aparecendo aí na tela. Tem também o WhatsApp, 11996459875. São produtos de extrema qualidade, tem muita coisa boa para você lá, ou para você presentear alguém. Tem azulejo, tem caneca, tem roupa, tem de tudo que é personalizado. Então, vai lá na 3P Personalizado. O Leandro tá ali com a caneca dele. Gostou, Leandro? Adorei e vou deixar lá no escritório. Aqui nós estamos com o escritório Itatiba da Sim. Gênova, né? Vou deixar no escritório aqui. Sensacional. Gostei, adorei. Gostou do presente? Vou deixar aqui para Apresentou deixar aí na minha da mesa aqui. 3P. Um abraço para a Aline, que está sempre aqui com a gente. Às vezes a gente faz aí umas loucuras com ela de pedir em cima da hora, mas ela dá um jeitinho ali para conseguir presentear os nossos convidados. Então, um abração para a Aline e 3P Personalizados, produtos de extrema qualidade. Leandro, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria que você resumisse aí o programa em uma frase. Uma frase é isso. Vale a pena ser investidor. Vale a pena fazer o investimento. Depois que você fizer o investimento, você não vai ser mais devedor. Então, muda a tua cabeça, muda. Então, acho que foi mais que uma frase, né? Não, vale. Foi uma longa frase, mas vale. Então, assim, o que você pode deixar aí de recado pro pessoal, né, que assistiu a gente aqui, ou que acabou pegando o programa da metade ali pro final, o que você pode falar pro pessoal na sua câmera aqui? Esse é deixar o recado? Deixar um recado pro pessoal aí. Tá. Você tem a sua rede social também, fala também. Legal, Fica à vontade, legal. tem então, seu tempo aí. Primeiro, agradecer a participação, agradecer pelo convite aí de vocês. Quem quiser que nos procure, nós estamos com um escritório em Itatiba. Eu acho que eu não tenho aqui o WhatsApp do escritório de cabeça, mas... Tá aparecendo no Instagram ali pro pessoal, tá. Então é só mandar mandar o recado lá. Quem quiser ser assessorado, entra em recado que encaminhe lá no escritório. E a gente tem o maior prazer aí de assessorar, de ajudar quem quiser investir. E tem um curso também Tem curso também? Tem curso de investimentos. Gênova Educação, é só entrar lá no Gênova. Tem um curso completo de investimentos, do básico até o avançado lá, já está tudo gravado, já está na plataforma. Que legal. Só entrar no site Gênova Educação, já tem um link lá do curso. Sensacional. Eu vou entrar para ver, porque, como eu falei, é um assunto que me interessa muito. Então, pessoal, mais uma vez, queria agradecer aqui todo mundo que acompanhou a gente, tanto pela ITV... Só um recadinho Fica também. À vontade. Então, assim, eu faço palestras também de investimentos. Então, você que é funcionário de empresa, pede o seu RH para entrar em contato comigo e eu faço palestra na empresa chamada, é um projeto da Gênova que tem, chamado Funcionário Investidor, estimulando a fazer o investimento e ensinando a fazer o investimento. É uma palestra gratuita para as empresas. Sensacional, sensacional, maravilha. Então, pessoal, como vocês viram aqui, é uma pessoa que entende muito do assunto, então vai ser uma ótima palestra, né, Leandro? Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente, tanto pela TV quanto pelo YouTube. Agradecer mais uma vez que batemos aqui a marca de 400 inscritos no YouTube, ao vivo, enquanto a gente estava aqui conversando, bateu. Então, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. E é claro, pessoal, nós temos aqui o nosso cenário bonito, né? O pessoal vê aí todo o programa, com as luminárias aqui da Silcom, que é uma loja sensacional também para tudo que você precisa aí de hidráulica, elétrica, iluminação, tá reformando, tá construindo. Vai lá na Silcom, que tem os melhores produtos para vocês. Tem cada coisa mais linda lá, você entra. É difícil você sair sem nada quando você entra lá. Então, tá aparecendo o telefone aí para vocês. E vão lá na Silcom, mandar um abraço para o Faisal, para a Priscila, que sempre atende a gente muito bem lá. E também, é claro que eu tenho que falar da Pamela, que está sempre aqui com a gente nos estúdios, tirando as fotos aqui dos nossos convidados, do programa. Para você que está precisando aí dar um boom na sua rede social, está querendo estratégias para você crescer, tem a Pamela com a Infinity On, marketing digital, estratégias sensacionais. Entra em contato com ela, tem o Instagram dela e tudo mais. Instagram é como, Pam?
Pan Coelho _oficial. Não colocamos aqui, mas precisamos colocar, hein, Pan? A gente esqueceu de colocar dessa vez. Então, entre em contato lá com a Pamela para ter essa assessoria. Ela tem curso também, tem de tudo lá para vocês. Precisa, né, Leandro? Precisa ter a rede social bem feita para ser visto, né? Para ter mais clientes. Então, é extremamente importante. Depois eu vou conversar com ela também. Olha só, tá vendo? Ouviu, né, Pan? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente. Se você não conseguiu na TV, né, acompanhar o programa inteiro, teremos reprise no sábado e na segunda-feira. Tá? E para quem assistiu aqui no YouTube, pegou do finalzinho, só voltar aí que tem o programa inteiro para vocês acompanharem essa aula que foi aqui com o Leandro. Certo? Então, nos vemos semana que vem, tá? 8 horas da noite, ao vivo, programa especial de 1 ano. Olha só, vem coisa boa aí, hein? Então, não percam, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.